Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos novamente com mais um episódio, cara. Eu e você estamos juntos de novo, porque a gente andou muito tempo separado. E esse vai ser especial, meu amigo? Sempre é especial. Sempre a gente traz convidados aqui especiais. E cada vez mais a gente fala de comunicação. A importância da comunicação para que você construa mais patrimônio. E lembrando que o patrimônio não é só questão material, mas também tem a sua questão familiar, a sua saúde, entre muitas coisas que compõem para você conseguir as coisas que você deseja na sua vida. Então, deixando, Luiz, a maior dica de todas... O cara já me cortou, vamos lá. Já cortei, já vamos dizer aqui. Qual é o maior investimento que se tem? A gente fez muitos vídeos sobre investimentos aqui e sempre é a mesma coisa. O maior investimento que você vai fazer será em você mesmo, né? Perfeito, hoje conhecimento. A gente vai falar muito sobre isso, né? Investir em si próprio. Exatamente. Com essa convidada. E hoje estamos com uma campeã de vendas. A gente já recebeu algumas pessoas aqui da Vox2U, inclusive, abraço Sérgio de Paula, que já esteve aqui com a gente também. Sim. E hoje a gente tem uma campeã de vendas aqui de todas as unidades da Vox2U. Ela vai trazer muitas coisas pra gente, muitos insights. Jobs, faz as honras aí, cara. Por favor, leia o currículo dela. Olha só esse currículo. Josi é especialista em vendas e comunicação, né? Com trajetória que começou ainda na infância, quando vendia peixe com seu pai. Olha só. Tem uma semelhança comigo, cara. Eu vendi fruta, viu? Na feira. E eu vendi pipa. Eu tive uma fábrica de pipa, tem até funcionário. Fábrica de pipa. Olha aí. Com 10 anos de idade. Quantos anos tinha seus funcionários? 2? Você tinha 10, cara? Juninho, que era meu primo, tinha 8, Marcinho tinha 7, era bem por aí mesmo. Os caras ganhavam 5 centavos por cada rabiola que fazia. Se fosse nas leis de hoje, você tava preso, viu? Tava todo preso nessa empresa aí. Ou os nossos pais, né? Que eu trabalhava também. Pessoal, Josi é formado em administração, encontrou nas vendas a possibilidade de unir propósito e resultado, ajudando pessoas a realizar seus sonhos. Atualmente é campeã de vendas na Vox2U. Vocês vão ver quanto essa mulher faturou ano passado para a empresa, viu? É uma máquina. É uma máquina. Escola Referência em Comunicação e Oratório, nosso querido Sérgio de Paula, onde já faturou 3 milhões no ano passado e contribui para o crescimento da equipe com técnicas de persuasão. Você já falou quanto ela faturou, viu? De perfil. Foi mesmo, né? Acabou falando. E estratégica práticas de alta performance, que é o que a gente gosta muito aqui, né? Alta performance, como ter mais resultados com menos esforço, né? Perfeito, e seja muito bem-vinda, Josi Rocha. Aê, nossa, fiquei até lisonjeada agora com essa apresentação. Olá, público. Satisfação aqui estar com vocês. E muito obrigada, Jobson, Luiz, por esse presente, por esse convite em estar aqui. Para mim é um presente, uma honra estar aqui com Jobson, que já é de casa. Aluno formado pela Vox. Contador sincero, nasceu lá, Jô. Você se lembra, com a professora Julie. Maravilhosa. Eu decidi mudar o nome para Contador Sincero lá dentro da Vox. É sério? Foi. Esse eu não sabia, não. Júlia é uma mãe, né? Ela cria ali, tem 40 turmas formadas, patrimônio histórico da Vox2U, é a Julie, maravilhosa. E satisfação, Luiz, em estar aqui com vocês. Josi, você falou muito em presente, obrigado. mas eu acho que hoje, com toda certeza, quem vai ganhar um presentaço é quem está assistindo esse podcast. Com toda certeza. E para começar, a gente já pode falar desse tempo que você vendia. Vamos lá. O Jobson falou que começou cedo, trabalhando e empregando as pessoas. Eu fiquei impressionada com a história das rabiolas. Era 3 funcionários. 3 funcionários. 5 centavos. Se for procurar agora o histórico dessas pessoas, são milionários aí. 5 centavos há 20 anos atrás era ouro. É verdade. E aí, quando você começou a vender, quando você começou a lidar com essa questão de vendas que você gosta até hoje, que você é campeão de vendas, você começou vendendo o quê? Peixe. Com meu pai. Isso. Vendas está no meu sangue. Eu acredito que ninguém tem o dom, existe uma técnica. Já vamos falar sobre essas técnicas. Mas minha mãe é enfermeira, mas empreende. Se colocar pedra para ela vender, ela vende. E meu pai sempre foi pescador, hoje tem uma peixaria desde sempre. E eu ajudava ele a vender. Todo domingo, ali cedinho, 5, 6 horas da manhã, eu saía com ele. E aí, a gente vendia, as mulheres lá, as donas de casa do bairro já ficavam esperando ele. E a cada quilo de peixe vendido, eu ficava contando. Eita, agora tem R$10, agora tem 20, agora tem 30. E aí, quando a gente chegava em casa, ele reunia os meus irmãos. Agora vamos fazer a feira da semana. E aí, eu via aquele trabalho suado sendo transformado em um desejo, em um sonho. E ali eu vi a importância do trabalho. Desde os 6 anos, meu pai e minha mãe me deram essa base.
Literalmente vendendo seu peixe, né? Mas peraí, Desde sempre vendendo meu peixe. você... então era de domingo que fazia esse trabalho? Era de domingo. Domingo de manhã cedinho. E aí a gente fazia essa tour cedinho. 8 horas já tava tudo feito, tudo vendido. Era peixe, era caranguejo, era camarão. E aí a gente fazia feira. Depois ia todo mundo pra igreja. Porque lá em casa todo mundo sempre foi evangélico. Desde nasci praticamente dentro da igreja. E a gente ia pra igreja no domingo pela manhã. Depois de toda essa saga das Então vendas. você viu ali, já quando você era criança, que pra você ganhar dinheiro era só você trabalhar de domingo, que já dava certo. E hoje você trabalha só de domingo também? Até hoje, domingo é domingo. Aumentou a escala. É verdade. Uns 20 anos depois. Só que Anteriormente era 6 por 1. Você folgava 6 e trabalhava 1. Hoje em dia é o inverso. Você trabalha 6 e folga 1. É isso? tem esse lado também. Quem trabalha com vendas não para, não. A gente tenta, mas tá aqui, ó, toda hora. 1000 negócios. Mas nunca teve uma questão do seu pai te levar. Foi algo natural seu mesmo? Natural. Eu me oferecia pra ir. Eu sempre fui de acordar muito cedo. Muito cedo. E meu pai também. Meu pai é super fitness. Ele acordava antes. Ele acordava 4 horas da manhã pra ir correr. Treinar, tá vendo, cara? Pra treinar. Olha aí. Tá vendo? Correr. E eu peguei... Até isso eu peguei dele. Hoje não tem... Dá 4h30 da manhã. Minhas amigas do bem dizem... Josi, eu não acredito não. Tu já chegou. Tu já correu. Não tem como não. Porque eu peguei isso dele. E aí, ele acordava 4 e pouco pra correr. Eu já acordava. Porque eu sou muito leve. E aí eu pedia pra ir com ele e comecei a ir e virou a rotina. Ir com ele todo domingo. Fugindo um pouco, que hora você vai dormir pra acordar às 4h30? Aí... Porque eu também acordo às 4h30, eu quero saber, assim. É um ponto que nós Será que eu tô precisamos fora dessa ajustar. Porque quando a gente tem 2 filhos pequenos, aí a conta não fecha muito bem não. Porque a gente não consegue dormir tão cedo. O correto é dormir ali por volta de 8 horas. Mas eu só durmo mais ou menos umas 10 horas da noite. Ah, então a gente tá junto, que eu também durmo Tamo 10 junto. horas, tá vendo? Tamo Aí, junto. cara. E eu acho que é muito questão de organismo. Cada pessoa se adapta de um jeito, né? Pois é. Eu acordo super disposto. Mas Aí, vamos lá. Isso aí, Jovem, cara. Se eu pudesse Já só tá acordar ouvindo. às 10, eu Só tá acordaria, ouvindo aqui, mas essa parte não é meu forte. ó. E depois, quando você começou a trabalhar, você já ingressou no mercado de trabalho com vendas? Como é que foi essa... olha, minha mãe queria que eu estudasse para concurso. Minha irmã é enfermeira, minha mãe é enfermeira, minha mãe queria que eu também fosse enfermeira. Só que aos 16 anos, eu já tinha concluído o ensino médio e decidi entrar na faculdade. Só que para eu entrar na faculdade, minha família é mais humilde e naquele período não tinha condições. Aí uma amiga falou para mim, olha, vai lá no pastor da igreja, ele é amigo da Tabeliã, tem uma vaga lá, que essa minha amiga trabalhava lá. Vai lá, fala com o pastor e disse que quer ir pra lá. Fui lá, olha, isso eu com 16 anos. Fui lá no escritório do pastor, me arranjou um emprego, eu preciso fazer faculdade. Ele disse, vá amanhã, 8 horas da manhã, no cartório X, procure X pessoa e diga que foi eu que mandei. Fui lá, 8 horas da manhã eu estava lá na porta, e aí foi meu primeiro emprego em um cartório. Passei 3 anos lá e com o dinheiro que eu peguei lá, eu investi na faculdade de administração, entrei com 16 anos. E a partir desses valores eu fui me conseguindo crescer, conseguindo evoluir. Fiz curso de informática, fiz curso de vendas, fiz curso de tudo que você imaginar que eu via, eu ia fazendo. E eu buscava uma estabilidade para que eu pudesse pagar a faculdade. E aí, dentro dessa estabilidade, eu disse, não, vamos procurar algo mais voltado para a administração, que tem a ver com a faculdade, de gestão de pessoas, de RH, e saí do cartório, fui trabalhar na SAF, que é uma das maiores empresas de locação de mão de obra, aqui em Natal, e trabalhei com RH. Só que não tá muito na minha vera, um negócio muito tranquilo, os documentos e lidar com papelada. Eu, rapaz... eu quero algo mais movimentado. Cadê aquela energia lá de vender o peixe? E aí fui para o mundo das vendas. Entrei em uma fábrica de fardamentos, que é uma referência também aqui em Natal, Arte Camisetas. E aí lá também comecei a me destacar nas vendas. Depois comecei a gerir a equipe de produção. E aí, depois, consecutivamente, veio o Grupo G Trigueiro, onde eu passei 6 anos trabalhando com B2B, onde ali, sim, eu já estava mais madura, por volta dos meus 23 anos, 21, 23 anos. E aí, passei 6 anos lá, que me trouxe uma bagagem, um networking grande, e ao sair de lá,
cheguei onde eu estou hoje, na maravilhosa, eu sou apaixonada, gente. Não tem como falar de Vox Chuyu e não brilhar os olhos. Estou na Vox Chuyu a convite do Sérgio de Paula, amigo de Jobson. Sensacional. Você vê, dizem que quem tem vontade já tem a metade, né? Tem essa história. E realmente, desde criança, você já gostava de vendas, né? E aí chegou aí para outra área que às vezes até pagasse inicialmente melhor, mas eu acredito que se é um desafio, não vai, né? Contrariando mamãe, né? Porque até hoje ela manda edital pra mim. Toda semana ela manda edital pra mim. Mãe, deixa eu no privado. O que seria das empresas privadas se não fossem as pessoas que querem, que têm sangue no olho de trabalhar nessa pressão do privado? E quando você foi começar a faculdade, você falou que não tinha o dinheiro. Sim. E aí você precisou trabalhar. Mas você tinha essa convicção que você conseguiria um emprego com facilidade tão rápido? Olha, eu acho que, na verdade, sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra alguém preparado. E talvez eu não estava tão preparada naquele momento, mas eu tinha muita fé, eu tinha muita convicção de que aquilo era pra mim e que ia dar certo. Boa. Então, quando eu fui naquela, isso aqui vai dar certo, isso aqui é pra mim, eu fui lá e fiz acontecer. Então, hoje, as pessoas são muito motivadas a pensar, será que é pra mim? Será que vai dar certo? Escuta uma pessoa aqui, escuta outra pessoa ali, outra pessoa dá uma opinião. E nesse momento, eu fui nas minhas convicções. Isso aqui vai dar certo? Apenas avisei, mãe, amanhã tô indo lá no cartório. E passei 3 anos e meio lá. Aí tem uma questão de mentalidade. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho minha história meio parecida. Minha mãe e meus pais não tinham condição também de pagar minha faculdade. E eu falei assim, poxa, eu preciso começar de algum modo. E eu fiz um acordo com a minha mãe. A minha mãe não tinha condição de pagar a faculdade. Eu falei assim, mãe, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um empurrão pra eu começar no mercado de trabalho. Me ajuda até maio. Sim. Que maio eu vou estar empregado. Minha mãe, não tem como você estar empregado, é impossível. Pô, você nunca trabalhou, não sei o quê. Mas eu tinha tanta convicção dentro de mim que ia resolver o negócio. Exatamente, mentalidade. Mentalidade. Eu falei assim, até maio eu vou estar empregado. Aí, beleza. Quando chegou maio, eu tava empregado. Mas quando eu comecei na faculdade em fevereiro, eu lembro que eu batia toda semana lá na porta do CIE, que era um centro de vagas, de estágio que tinha. E aí eu peguei amizade com a menina, eu entendi ali a questão da amizade, do network. E quando eu ia lá, a menina, mas você começou agora, como é que você vai conseguir? Eu não tenho como arrumar um emprego pra você. E ela falava muito disso. Aí até que eu peguei amizade com ela e aí toda semana ela me mandava alguma coisa. E aí quando ela me mandava a vaga, eu falava assim, puta, essa aqui não dá. Ela, você nunca trabalhou, você quer escolher, pô? Essa aqui não dá. Só que eu falei, não, aí eu expliquei pra ela a minha história, né? Aí eu falei, poxa, eu tenho que pagar minha faculdade custava R$600 na época. Eu falei, não tem como ganhar R$300, porque minha conta precisava fechar com os meus pais, faculdade? né? Eu fiz o NIP lá em São Paulo. Sim. E aí minha conta precisava fechar. E às vezes ela mandava vaga, eu falava sempre pra ela, pô, até é interessante o valor que eu pago minha faculdade, só que é muito longe. Ela, você quer escolher? Eu falei, não, vai dar certo, vai ter a vaga perfeita. E dito feito, quando veio a vaga, eu falei, é essa a vaga. Então eu vou passar. Cara, eu fui com tanta convicção que eu entrei na dinâmica, entrei na entrevista, eu tinha convicção de que eu ia passar. Quando eu tinha as perguntas que eram feitas, eu falava com convicção, com certeza. E quando eu saí de lá, eu concorri com 15 pra uma vaga. Aí eu saí de lá, lembro que eu cheguei em casa, minha mãe, como é que foi? Eu falei, passei. Ela, como você sabe? Eu falei, eu passei, eu tenho certeza que eu passei. 2 dias depois me ligaram, você passou? Eu falei, sabia. É a convicção, pô. Aí, quando você tem ali a certeza, você vai com aquela vontade. No caso lá, eu já fui na fonte logo. Fui logo com o professor, fiz amizade com o professor, ele me chamou pro escritório dele. Com 3 meses de faculdade. Aí, tá vendo? Mas pagou ainda. A importância de networking, né? Por isso que tem aquele ditado, que às vezes é melhor ter amigo na praça do que dinheiro no bolso. Então, minha base foi network, a sua também, a sua também. E quando você fala sobre dar esses saltos de fé que Deus dá ao chão, eu lembro muito bem eu estava na metade da faculdade, uma amiga, ela era dona de uma empresa terceirizada, fechou um contrato com o TRE e falou, Josi, tu quer uma vaga para ficar lá terceirizada no TRE? Eu quero. E aí fui pro TRE e aí surgiu uma prova que... Fazendo essa prova, eu teria um contrato de 1 ano como estagiária. E para mim era muito importante, porque eu já estava terminando a faculdade e eu precisava de horas ali. Cheguei para essa minha amiga, depois de 1 ano que eu estava lá como terceirizada, olha, me demita porque eu vou fazer essa prova e eu vou passar. Porque eu preciso muito, eu preciso de horas. Ela, Josi, tu tem certeza? Porque depois que eu tirar você, eu tenho que colocar uma outra pessoa. E depois que eu tirar, eu não posso tirar essa pessoa para colocar você de volta. Eu não, pode
demiti, que vai dar certo, eu vou passar nessa prova. E passei em segundo lugar. Tinham várias pessoas da área de administração, tinham poucas vagas. E aí passei um ano lá no TRE como estagiária. E aí, o que eu pensava? Se eu ficar aqui terceirizada no TRE, eu vou me acomodar. E aí, para você ter ideia, isso foi em 2012. E até hoje tem pessoas que trabalham lá na mesma função. Depois que eu terminei o estágio, eu fui lá para Arte Camisetas, foi onde eu trabalhei, voltei para a área comercial, e aí segui a carreira. Agora, imagine se eu não tivesse essa mentalidade de dar esse salto de fé, de sair de lá da base, onde eu teria uma estrutura, para me desbravar aí na área das vendas. É porque também a pessoa se sente preparado, né? Cara, esse negócio da mentalidade é muito... Eu não sei dizer, é inexplicável, porque quando isso acontece, e eu já me deparei algumas vezes na minha vida com isso, eu não tinha um plano B. E eu acho que é isso que acontece com a gente. Você só tem o plano A, você não consegue pensar em outra hipótese. Tem que dar ou certo. vai ou vai, né? Ou não tem o que fazer, tem que dar certo. E a gente acha que canaliza tanta energia, a gente bota tanta coisa boa ali que o negócio acontece. Agora, perceba, quando você tem o plano A, B e C, cara, é muito difícil dar certo, porque você tem a energia fica você tem só muita pela metade, né? dispersão de energia, você tem muita coisa no meio do caminho que não vai favorecer para o que você consiga. Agora, quando você tem só o plano A, vai-se embora. É verdade. Ué, meu amigo. Às vezes tem esses momentos de reflexão aqui no podcast. Filosofia. Josi, e por que você enxerga que vendas é o seu propósito? Olha, porque o meu propósito, na verdade, não é a venda em si. Quando a gente vende algo, alguém está comprando, você recebe o dinheiro. O meu propósito é realizar sonhos. Tanto o meu, através da consequência, que é o valor que vai chegar até a mim, quanto o da outra pessoa que eu estou tratando. Cada pessoa tem um sonho. Você tem propósito, você tem sonho, você também tem sonho. E aí, se eu tenho uma solução que vai fazer com que você chegue mais perto desse sonho, eu vou lá e ofereço essa solução. Então, eu não vendo, eu realizo sonhos com o propósito de realizar o seu sonho e de realizar o meu. E é por isso que eu gosto tanto, eu tenho muito sangue no olho e brilho nos olhos quando eu falo de Vox to You. Porque lá nós realizamos muitos sonhos, muitos. Vocês não têm ideia das pessoas que chegam lá, do ponto A que essa pessoa chega e o ponto B que essa pessoa sai. Então, o meu propósito é esse. É Temos fazer aqui o exemplo pessoas aqui, comuns, ó, tá do nosso lado aqui, ó. transformar pessoas comuns em seres humanos extraordinários através da comunicação. Tá vendo, cara? Temos você aqui como exemplo. Que E inúmeras temos vezes já a falamos do representação. contador envergonhado para o contador sincero. Foi. Saiu lá. Pois é, nasceu o contador sincero de lá, de um E sonho. a Vox to You também é, né? Uma empresa muito sincera. A Josi falou uma coisa que muito difícil alguém falar. A pessoa, não, realiza o meu sonho. Todo mundo fala só do propósito que vai ajudar alguém. Não vai se ajudar, não? Eu acho que vai. Então, as pessoas até isso têm dificuldade de falar, né? Quer ser muito marqueteiro. E Josi falou aí, muito legal isso que você falou, Josi. Que a verdade é essa. A gente faz um trabalho pra gente ter resultado financeiro também. Exatamente. E aí, quando todo mundo fica claro pra todo mundo, ganha os dois lados. Então, a gente ser sincero com isso, eu acho que, inclusive, traz mais vendas, né? Pois é, boleto todo mundo tem, conta todo mundo precisa pagar. Então, é propósito. É propósito, sim, de realizar o meu sonho e o seu sonho. Lá, quando eu cheguei na Vox, pessoal, eu já falava, né? Já tinha canal no YouTube, eu tinha mais dificuldade de falar ao vivo. Então, pra vídeo, eu não tinha a menor dificuldade. Só que eu vi lá casos de pessoas que praticamente nem falavam com 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo. Se juntasse 2 pessoas, era plateia, a pessoa não fala mais. Isso. E chegam pessoas assim lá e sai, muitas vezes sai melhor, assim, tipo, o melhor da turma, né? É laureado, sai laureado, que a Vox presenteia as pessoas que mais se destacam, as pessoas... E não é a Vox que elege isso, são os próprios alunos. Acho bacana porque é bem democrático. Os próprios alunos vão lá, porque ninguém melhor do que o próprio aluno que tá ali toda semana ter essa visão. Nossa, o cara evoluiu aqui, o cara se destacou. Então, a gente presenteia esse cara que mais se destaca, o cara que mais evolui. Tu ganhou algum prêmio de evolução? Prêmio nem lembro, mas ganhei muita coisa lá, pode muita coisa. As amizades, né? Cara, que são amizade, dinheiro, vamos ser sinceros. Olha, dinheiro que funcionou, porque acabei tendo mais resultados, tendo muito mais audiência graças a esse treinamento, né? E não é só uma escola de oratória, é a Vox to You, porque vou dar até outro depoimento para vocês, que
por eu conhecer e ver como a empresa como ela, né? Como a Vox, ela age com os seus clientes, né? Com os alunos e com os professores, eu comecei a modelar isso também para a Ágil Contabilidade. E hoje tem muita coisa da Ágil que veio da Vox. Implantar a área de Sim. sucesso do cliente, Sim. por exemplo. Por exemplo, nós temos aí um CS fantástico. E esse cuidado que a gente tem com as pessoas, que a gente vê que a Vox tem e faz isso assim, com a maestria incrível, a gente tenta fazer o máximo aqui. É tanto que eu virei também mentorado de Sérgio, né? Ah, é verdade. Aí, Sérgio... E deixou a gente off agora que ele não tá mais... Nós, né? Eu também era mentorado dele. Ah, foi mentorado de Sim. Sérgio? Que Também. bacana. No Master. Pois é, e é incrível, realmente. Eu matriculei, eu até contei no BNI hoje, que eu matriculei há alguns meses atrás, uma cirurgiã plástica, que ela falou, Josi, eu estou há 3 meses com a sala alugada no Manhattan e não tive nenhum paciente ainda. E, cara, quando eu matriculo uma pessoa dessa, acho que existem, as reuniões são gravadas, existem reuniões que eu me emociono só de imaginar o quanto essa pessoa vai ter de resultado com a Vox. E aí, depois disso, indiquei ela para Rômulo Galvão, que é do BNI. Ela já participou de um podcast, já está gerando conteúdo. E são essas mesmas pessoas que lá no baile de formatura da Vox... Sim, gente, a Vox tem um baile de formatura que deu de capota no meu baile da faculdade. E aí, eu tenho certeza que daqui a 3 meses, quando eu encontrá-la, ela vai agradecer e falar que não tem agenda disponível. É o que normalmente acontece com os médicos que entram na Vox. Legal. E você, como vendedora especialista, o que os vendedores... porque assim, você deu uma conotação muito nobre da profissão vendedor, que anteriormente não era assim. Era um cara muito chato. O cara ligava pra você só porque ele queria vender. Hoje é diferente, como você falou, você não vende nada. E eu enxergo desse modo também. Porque você tem que gerar o desejo na pessoa para que ela compre. E quando ela compra, você não tá vendendo nada. Sim. Quais erros que os vendedores cometem, né, em suas profissões para que eles não consigam gerar esse desejo na pessoa, não consigam gerar essa conexão? Além de ser chato. Além de ser chato. Olha, eu costumo dizer que mostre-me um vendedor que estudou como médico e eu te mostrarei um homem milionário. Thiago Concern. Exatamente. O monstro das vendas. Eu sou fã Ele é daquele muito homem. bom, eu gosto. Viu? Pois é. E aí, o maior erro de um vendedor é achar que ele só precisa oferecer um produto, a pessoa vai comprar, recebeu lá a comissão, tá ótimo. Mas eu acredito fortemente que um vendedor de alta performance, ele precisa ser guiado por 4 pilares. Posso falar aqui um pouquinho deles? Claro, aqui olhando pra câmera aqui pra deixar esse corte perfeito. Número 1. Número 1, inteligência emocional. Um vendedor de alta performance, ele precisa lidar com o não. E aí, muitas vezes, não são todos os dias, mas ele vai receber mais não do que sim. E como lidar com esse não? Como trabalhar com essa frustração? Então, um bom vendedor, um vendedor de alta performance, ele vai começar a vender depois do não. Ele busca o não para, assim, começar a converter as objeções. Então, um bom vendedor é aquele que lidar com o não e consegue converter isso em um sim. E quando não consegue converter em um sim, lidar com essa rejeição. Número 2, inteligência técnica. E aí, quando a gente fala em inteligência técnica, eu divido isso em 2 pilares. O primeiro é a comunicação. Não é porque eu sou da Vox to You, gente, mas quem quer ter sucesso precisa se dar acesso. Se você quer ser um vendedor de alta performance, se dê acesso. Procure uma pessoa que pode te ajudar. A Vox to You está aí para ajudar. E aí existem outros canais também. Porque como que eu vou deter todo o conhecimento? Eu fico obeso de conhecimento, mas raquítico de comunicação. Como que eu vou falar bem do meu produto se eu não consigo usar uma pausa, se eu não consigo ter um contato visual, se eu não consigo gesticular, se eu não consigo ser persuasivo e argumentativo? Então, ter uma base boa de comunicação é fundamental para quem vende. Não basta você ser bom, não basta você ter um bom produto. Você precisa ser percebido como bom e a forma como nós nos comunicamos, muda a forma com que o outro nos percebe. E aí, um segundo pilar que eu trago aqui para vocês, e para a audiência aqui, é entender de mente humana. Gatilhos. Isso, porque assim, não tem como eu vender para todo mundo a forma como nós compraríamos. Toda empresa tem um processo. Você tem um processo comercial, a Vox tem um processo comercial. Você que está assistindo, a gente tem um processo comercial na sua empresa, espero que sim.
Mas qual é o processo comercial do seu cliente? Qual é a jornada que o seu cliente passa para comprar? E aí, Josi, eu tive um desafio logo no início, quando eu entrei na Vox, foi perceber que a única mãe da equipe era eu. A única pessoa que tinha 2 filhos era eu. E eu me deparava com alguns homens que trabalhavam 12 horas, 14 horas, dia e noite. E se tinha algo que eu precisava prezar, era o tempo com meu filho, com os meus filhos, um tempo de qualidade, porque afinal de contas eu trabalhava para poder garantir o tempo de qualidade para eles. E aí eu parei, eu disse, olha, eu preciso trabalhar no tempo que eu posso e ter o mesmo resultado que eles têm. Porque eles faziam, sei lá, 10, 12 reuniões, chegavam a 13 reuniões por dia. Começava a trabalhar 8 da manhã, terminava 11, meia-noite, e eu só tinha aquele tempo. E aí, o que foi que eu fui fazer? Eu fui estudar ainda mais. E, gente, a gente nunca sabe de nada. Contei aqui da minha trajetória. E aí, trabalhava com vendas desde sempre. Só que nada é tão bom que não possa ser melhorado, com toda a modéstia. E aí, eu fui entender de mente humana, fui estudar, e eu me deparei com o DISC, que é uma teoria de um psicólogo. Essa teoria foi criada em 1920, sobre perfis comportamentais. E aí eu entendi que existe alguns perfis. Eu, por exemplo, sou influente. É aquela pessoa que compra muito mais pela animação, pela emoção, pelas festas que vai ter lá na Vox, pela formatura, pelas amizades que eu vou fazer lá. O Jobson, por exemplo, ele pode ser dominante. E aí ele vai comprar o resultado que isso vai gerar para ele. Meu DDI. Dominante e influente. Olha aí, tá vendo? Exemplifiquei e acertei. Então, ele vai comprar pelo resultado. Ele não vai comprar muito pela emoção, pelas outras pessoas que são iguais a eles, que estão fazendo. Ah, isso aqui vai me dar resultado, isso aqui vai me levar para o pódio, vai chegar no momento que eu quero, na demanda que eu tenho, vai resolver minha demanda? Sim, então eu vou fazer. E aí, exemplificando aqui, porque o Luiz não é influente, não é conforme, mas o conforme, por exemplo, ele vai analisar todos os dados. Ok, qual é o arcabouço teórico-científico da Vox? Qual é a metodologia que a Vox usa? Não me fale de festa, não me fale de oba-oba, eu quero saber qual é o ponto. Você consegue fazer um cronograma aqui de qual ponto a tal ponto a Vox vai me levar a cada módulo? E também existe o perfil, falamos de influente, falamos de dominante, falamos de conforme, e tem o perfil... Planejador. É planejador? Estável. O perfil estável é aquele que vai... Ele fala muito sobre família, sobre o patrimônio dele, o que ele construiu, nada pode afetar. E para ele tomar uma decisão, né? Ele vai falar com a esposa, ele vai falar com um amigo, ele vai falar com... uma pessoa que fez Vox, qual foi o resultado que deu, vai ligar para Jobson, o que é que tu conseguiu aí na Vox? E aí, depois de ele analisar tudo isso, ele vai me dar um sim. E aí, cada pessoa, eu aprendi, ela compra pelos seus motivos, os motivos delas e não os meus. Então, não adianta eu ir numa afobação de ver um médico super tímido e dizer, venha, a Vox vai te ajudar. Eu preciso entender os motivos deles para poder vender pelas razões dele. Para essas pessoas... eu aprendi que eu uso palavras-chave diferentes, eu uso um olhar diferente, eu uso gestos diferentes, eu uso expressões faciais diferentes. Foi aí quando eu descobri isso, em março desse ano, eu aumentei em 40% as minhas vendas. E, Jobson, não foi o ano passado, foi esse ano, 2025. 3 milhões faturados pela Vox. E contando, e contando. Ainda estamos em setembro. Isso aqui foi uma aula, isso aqui. Faltou, falei sobre inteligência emocional, falei sobre inteligência técnica, e aí faltam mais 2 pilares. O 4º pilar é a consistência. O que diferencia uma pessoa que estuda muito para uma pessoa que não estuda? Aplicabilidade. Aplicabilidade, não colocar em prática. De nada adianta eu saber sobre gatilho mental, sobre estudar Tiago Conce, aí o segredo das objeções, se eu não colocar em prática e se eu não tiver constância. Então, às vezes, você, empresário, contrata um vendedor ali que dá muito resultado no início, que está motivado, que você investe em cursos para ele, mas daqui a pouco ele começa a não dar mais resultado, a desengajar. Então, esse vendedor de alta performance, o segredo é a diferença de um vendedor que tem resultados medíocres para um resultado de alta performance, é a constância. E aí cabe o empresário acompanhar esses resultados. Porque um bom vendedor, ele precisa ter
ele precisa ter objetivos. Se ele não está sendo constante, é porque os objetivos dele, os sonhos dele, ele não está sendo motivado por razões deles, e sim pelas razões da empresa. Então, qual é o sonho dele? Onde que ele quer chegar? E o empresário precisa acompanhar isso para que leve ele onde ele precisa chegar. Isso vai garantir a constância dele. E aí tem o último pilar que eu vou falar no finalzinho. Então guardou pro final. Muito bom. Eu consegui um spoiler desse outro pilar. Tô animado com esse outro pilar. Viu? Jobson sabe. Se você... Eu também uso outro pilar em outros treinamentos. Se você pudesse dar uma dica... Essa pergunta eu deixo pro final, mas já vou colocar ela aqui. Já que vai ter o spoiler, né? Que você vai dar. Spoiler não, já que você deu o spoiler aqui, a última dica vai dar pro final, então eu já vou antecipar uma pergunta. Se você pudesse indicar pra alguém por onde ela começar pra melhorar a performance dela em vendas, qual curso, qual livro, o que ela faria, qual caminho seguir a partir daqui? Olha, por onde você deve começar? Se dê acesso. Então, esteja onde as pessoas que... Esteja em ambientes, sente em mesas de pessoas que falam a sua língua, se inspirem em pessoas e onde você quer chegar. Então, se eu, por exemplo, quero trabalhar com vendas, eu vou estar em mesas de pessoas que estão vendendo. E isso é gratuito. Muitas vezes é gratuito. É você... tem uma pessoa ali que é muito boa em vendas. Eu vou chamar ela para tomar um café. E aí você tá ali, você tem essa pessoa em suas mãos. Pegue dicas, pegue conhecimento. Sérgio mora lá em São Paulo, mas às vezes por outro eu ligo para ele. Sérgio, eu vou fazer isso aqui, o que é que você me orienta? Gente, isso é gratuito. Outro ponto, tem muito conteúdo no YouTube também, gratuito. Coloca lá como ser melhor, como vender melhor, como me motivar, gatilho mental, persuasão, tem um monte de conteúdo. E aí eu tenho alguns mentores também que eu posso indicar. Eu sou apaixonada por Dani Martins, porque eu me conecto com a história dela também. E aí aprendi muito com ela, inclusive perfis comportamentais. Caio Carneiro também, acho que ele tem essa energia jovem. Inclusive, trazendo aqui um exemplo, nós do setor comercial da Vox, a gente sempre se junta e compra cursos. E é uma dica aí para você que trabalha na área comercial. Se você não consegue hoje comprar um curso, se junta com seus amigos. Cara, vamos fazer isso aqui, vai ser bom para todo mundo. E aí a gente comprou um curso que esse curso já se pagou 100 vezes mais o valor que a gente investiu. Esse curso de Caio Carneiro, ele traz dicas práticas. Do Vende-se. Do Vende-se, isso. A gente tem acesso vitalício. E uma das aulas era sobre a cultura de fechamento. E aí os caras falam, aqui acontece coisas sobrenaturais nesse dia, a gente fica até o último minuto. E aqui a gente traz um lanche e todo mundo tá aqui, a gente faz follow-up com gente que a gente se conectou o mês inteiro e coisas loucas acontecem. Eu disse, cara, vamos fazer isso na Vox. Bora fazer isso. Todo último dia do mês, a gente faz coisas diferentes. Coloca condições diferentes, liga para as pessoas que a gente falou desde o dia primeiro. É o final, né? Isso. É a última... a última cartada. A gente pede a Sérgio para ligar para esse cara, da a última cartada. E, simplesmente, há 1 ano e meio nós estamos fazendo isso. E sempre foi o dia que a gente vendeu mais do que todos os outros dias do mês. Qual foi o dia do mês que a gente vendeu mais? Foi X. A gente vende X. Então, foi algo... 3X. Isso. E aí, como eu falei desde o início, quem quer ter sucesso precisa se dar acesso. Então, se você é vendedor, a dica que eu te dou é essa. Se dê acesso a pessoas e se dê acesso a conteúdos. Top, viu? E sem falar que esse último dia, eu imagino que vira uma festa praticamente, né? Emocionante, barulho, né? Gente, todos os meses acontece e é incrível como um mês ele é totalmente diferente. Vamos só pular. Faz a pergunta de novo, porque acabou entrando um copo d'água aqui, mas não tem problema. Dos bastidores. Pergunta de novo, só pra depois bater o cortezinho. Sim, não, que esse finalzinho, né? O último dia aí, vira uma festa, né? Normalmente ele vira uma festa porque... Um dia que fica mais emocionante. Demais. Se você isso olhar... acontece lá no escritório também. A gente faz isso também. Olha aí, mais uma. E realmente, muita coisa eu peguei da Vox. É porque é energia também que não conecta. Não da Vox, de Sérgio, né? Sim. É a energia que conecta as pessoas. Sim. A gente já acorda com a energia diferente. O Sérgio já começa. Ele lá de São Paulo, ele monitora tudo. É o BBB. E aí ele coloca lá no grupo, qual é a música pra hoje? Cada vendedor, coloca aqui a música. Coloca a sua melhor figurinha que ali representa hoje. E 8 horas da manhã tá todo mundo lá. A gente tem equipe
praticamente no país todo, BH, Recife, Mossoró, Caicó, Campina Grande, João Pessoa. E a gente entra online, a gente começa com uma oração, e aí spoiler do último pilar. A gente começa com a oração e é incrível. Coisas loucas acontecem. Por exemplo, de faltar uma última venda para bater uma meta. E eu lembro claramente, uma vez, uma médica, do nada, chegou lá no Manhattan. É a unidade que a gente menos recebe visita espontânea, para você ir lá no 15º andar, não é na rua, não tem fachada. E ela disse, eu quero me matricular e matricular o meu filho agora. Já tô decidida. Eu, nossa, para você ver a energia. A venda caiu do céu. A venda caiu do céu. Para você ver como a energia muda ali o ambiente, muda o dia. Para você que tá em casa ver que o contrário também acontece, né? Aqui no escritório nós temos um time que é muito fechado. O time ele é muito unido. Então, quando um deles está com algum problema, é impressionante. Cai as vendas, cara. Quando tá com problema? Um deles tá com problema, por exemplo, filho de alguém tá doente. Sim. Então, meio que a energia cai e deixa... Agora, tem um detalhe importante. Deixa de vir leads. Não é eles deixam de vender, não. Eles fazem a mesma coisa. Os leads param de cair. Nossa. Mas se você prestar atenção, eu acho que essa pessoa ficar doente, ela desativa lá no tráfego. É isso que ela faz. E assim... Cara, quando eu falo isso, o pessoal acha que é exagero. Não é. Isso aí, todo mundo comercial já percebeu isso. Então, quando tem essa energia toda, parece que vem, ó. Tá vendo aí? É verdade. Chegou uma pessoa do nada da rua. Lá na Vox é difícil isso acontecer, né? Até pra entrar no prédio é difícil, né? Até pra entrar. E se você olhar no feed do Sérgio, você vai lá ver lá mês a mês. Ele sempre posta. E se você olhar, é tipo... Último dia do mês, Sim, 11 horas da noite ele posta, 8 horas da noite. My Life, essa é a mesma música. Aí eu falo, deu certo, top. Nesse último dia agora de agosto, foi um domingo. E um domingo ainda faltava mais ou menos, sei lá, umas 8 matrículas pra gente bater mais uma vez uma meta nacional. 8 matrículas. E a gente pensou, nossa, o que é que a gente vai fazer aqui de diferente? Domingo, a gente não ia fazer um dia D ali. Então... Vamos fazer o dia D cada um da sua casa, mas vamos dar o nosso máximo? E assim foi. Coloquei no grupo do BNI. Gente, tá faltando isso aqui. O pessoal do grupo do BNI tem essa pessoa aqui. E assim deu certo. 4 horas da tarde, no domingo, nós batemos a meta nacional. Que é legal que um time comercial sempre tem que ter as metas individuais e tem as metas coletivas. Que é de extrema importância. Sim. Porque o pessoal começa a se ajudar, o pessoal é maldoso porque não vai ajudar o outro se for só meta individual, mas o ser humano é assim, né? É assim. Se você tem uma meta pra você bater, você vai se preocupar primeiro com você e depois também você ajuda alguém. Mas quando tem uma meta coletiva, você também tá ganhando quando o outro ganha. Exatamente. Então, isso traz resultados exponenciais. E aí, uma sugestão é metrificar. Meta 1, meta 2, meta 3. Meta 1 é o mínimo aceitável, meta 2 é, nossa, você... fez o aceitável ainda melhor. E o meta 3 é, nossa, você deu um boom esse mês. Parabéns, aí recebe uma bonificação ainda maior. Porque motiva, né? Se a gente coloca só o meta 1, ele vai fazer sempre o mínimo aceitável. Meta 2, eu vou fazer mais ou menos aqui, o feijão com arroz. E meta 3, o cara vai se motivar. Lá a gente chama, Josi, de meta, super meta e meta suprema. Meta suprema, Meta suprema é aquela difícil que a gente... O pessoal tem batido essa meta sempre. Já sei porque você tá deixando Você me falou. Não você é. até que teve que fazer um Pix. Eu falo pra Não Sérgio. a gente coloca coisa bem interessante e dá certo. Oi? Com muito pezinho no chão aqui, desde que Sérgio criou essa meta premium, como é que você chama? No meu caso, meta suprema. Suprema. Mas Meta Sérgio suprema. tem outro nome lá. É a meta 3. Desde que ele criou essa meta suprema, há 2 anos, eu sempre bati essa meta suprema. Nunca fiquei em meta 1 e Todos meta os 2. meses. Eu digo, Sérgio, essa meta 1 e meta 2 não vai pagar minhas contas, deixa na meta 3. E aí, mais uma vez, eu falo sobre mentalidade. A gente ficar naquela, eu preciso disso aqui, da meta 1, a gente vai chegar na meta 1. Mire no máximo, ou além do máximo. O legal de vendas é que todo mês a gente tem que se desafiar, né? Porque se hoje é dia 31, amanhã é dia 1, começa tudo de novo. Aí é energia nova. Vamos embora. Vendedor não tem passado. Não tem passado. Vendedor não tem passado. E vou trazer um ponto aqui, que é o acompanhamento também. O acompanhamento, a motivação. O que a gente faz? Talvez, com certeza o Jobson faz a mesma coisa. Semanalmente é acompanhado. Semanalmente. A gente tem acompanhamento de resultado semanal. Porque se a gente deixar tudo para o último mês, vai ficar talvez desastroso. Algo que a gente não acompanhou. Isso eu falo para o empresário também. Nosso diretor, ele mora em São Paulo, tem 8 unidades, caminhando agora para 10.
mas ele acompanha semanalmente. Tanto o setor começa pelo marketing, porque é um só, é Mar Vendas. Marketing, quantos leads entraram, quantos entraram em reunião, quanto conseguiu converter. Vem para o comercial, depois faz reunião com o time de professores, com o time pedagógico, com o time de gestão. E assim ele consegue acompanhar para poder metrificar e assim conseguir dar orientações e tomar decisões. O que você não consegue medir, você não consegue melhorar, né, cara? Fica Exatamente. difícil melhorar porque você não consegue enxergar. Exato. E aí... Você ia apontar algo, Luiz? Fala. Não. Eu tava concordando aqui. E aí o que acontece com muito gestor comercial, empresário, aí no final do mês, deixa eu ver aqui quanto eu investi de tráfego pago, deixa eu ver aqui quanto eu investi de marketing e quanto gerou de negócio. Nossa, gerou só isso, empatou, fiquei no prejuízo. Não, o vendedor não presta. Vamos colocar o vendedor para fora, vamos trocar de vendedor. Mas às vezes ele esquece de o que é que eu posso fazer para melhorar o meu time? O que é que eu posso fazer de diferente? O que é que eu estou fazendo de errado? Será que eu não estou acompanhando? Será que eu não estou motivando? Concorda, Jobson, você certeza. como empresário? Tem que ter essa visão muito clara e acontece muito. Tem um pessoal que é mais júnior. Essas pessoas elas precisam de acompanhamento. E às vezes ele não está entregando nada, mas o líder não está cobrando do jeito certo. Às vezes falha minha mesmo, falha minha. E já aconteceu de ser falha minha de não cobrar direito os líderes para não cobrar e não cobrar o direito à equipe que é mais júnior. Sim. E aí a gente acaba tendo que demitir uma pessoa porque a pessoa tá tendo uma entrega muito ruim. Só que no final das contas, aquela pessoa, ela não é experiente. Era falta de gestão. Era falta de acompanhamento e gestão. Se não tiver isso, a tendência é dar muito errado. E a gente vê muito, eu vejo muito nos clientes, às vezes, acontecer isso. Chegou lá, pô, já precisa esses funcionários e reclamação atrás da outra. Cara, você tá fazendo o acompanhamento direito, tá deixando claro o que aquela pessoa tem que fazer. Acontece demais isso, cara. Aí a funcionária não sabe nem o que ele tem que fazer direito. Tá lá voando, e aí fica o líder reclamando e o dono reclamando. Só quem tá errado, na maioria das vezes, é eles dois. Sim. Então, como dono, se você, de fato, não enxergar isso, a chance é de dar muitos erros na tua empresa aí, porque tem muito prejuízo. É prejuízo, porque muitas vezes você vai perder, às vezes, um funcionário que é muito bom, só não foi bem tratado. E na real é uma máquina, né? Se parar pra pensar que é uma coisa tá linkada na outra, né? A partir do momento que parou de fazer alguma coisa, já trava ali até você ajeitar e pegar no trilho de novo. E a melhor forma de treinar e ajudar um vendedor é você fazer roleplay com ele. Faça roleplay. Use e abuse do seu tempo com ele. Traduz Sérgio... o que é roleplay, José, aqui pra galera Agora, aqui, ó. tradução. Basicamente, você vai simular uma negociação. Então, se você, por exemplo, é médico e tem um atendente lá no seu balcão, na sua recepção, simule um paciente chegando e fazendo uma pergunta, perguntando se o médico atende X procedimento, se ele tem agenda para X dia, e simule como ela lhe responderia. Depois você dá o feedback, você troca, você simula como se você fosse o atendente. E assim, isso serve para qualquer segmento. Você é um empresário, se você for um engenheiro, se você for um pedreiro, você pode treinar o seu servente. Então, roleplay é a forma mais numerosa, é a forma mais proveitosa que você pode ter para aproveitar o tempo treinando o seu colaborador. Perfeito, porque é a prática, né? Não fica só na teoria. Ali você enxerga os gargalos, os pontos a melhorar. E se você não tem competência comercial, existem vários consultores da área de venda. Contrata um consultor que, às vezes, quando você for metrificar isso, o que você está tendo de prejuízo, o que você não está vendendo, seria um número muito maior do que você investiria com um consultor. Com certeza. Certeza. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois até. Dá agonia quando vocês vão fazer uma compra que você vê o vendedor todo enrolado numa venda para vocês. Cara, isso me dá uma angústia. Me dá uma agonia demais. Quando eu só pergunto e a pessoa só responde. Quando o vendedor que deveria me perguntar, porque um bom vendedor é um bom perguntador. Acontece com vocês? Sim. Tem isso? Não. Tem essa cor aqui? Não tem. A loja vai estar aberta amanhã? Não. Eu sei, só responde. Só responde. Quando ele... Me dá mais angústia quando é um vendedor que eu vejo que ele tá bem interessado, que a pessoa tá tentando ali, mas que tá tudo errado ali. Por exemplo, às vezes a gente vai comprar uma coisa legal e o vendedor olha pra gente e diz, isso aqui tá em promoção. Quebrou a venda. Se você tá atrás de qualidade, a promoção já dá uma impressão que ele não tem qualidade, né? Principalmente quando você tá comprando uma coisa que você já está buscando mais qualidade. Ou seja, ele tentando lhe vender com um preço
já era, perdeu a venda. Que aí ele foi no interesse dele, não da pessoa, né? exato. Não avaliou o Que o perfil da Josi falou pessoa, muito que a bem Josi aí. falou. E quando o vendedor tá tratando uma objeção que só ele acredita que existe aquela objeção e nem acredita. E nem tem. Tipo, qual é a forma de pagamento que tem? Ah, olha, eu consigo dividir para você em 12 vezes, tá? Mas no crédito aqui, você levando agora, é só hoje que eu consigo parcelar em 12 vezes. Aí A pessoa falando só tudo, queria tá? parcelar em 3, que a pessoa não quer ficar com várias parcelas para pagar. Exatamente. Mas, enfim, vamos ensinar os vendedores aí desse país. E eu vejo também Dá vontade mesmo. Quando tá dando, dá vontade. Bora abrir uma mentoria. fazer um curso. Mas eu acho que tem ROI aí, viu? Eu tô fazendo já, tô estruturando uma mentoria para contadores. De vendas? Ah, não foi eu não, isso aqui. De vendas? Sim, a mentoria que eu tô estruturando, eu já fiz alguns testes com outros contadores, né? Essa mentoria, ela Sim. consiste em 4, e aí que tá, eu tô envolvendo o meu time. É uma coisa que eu prestei muita atenção, né? Só eu explicando é uma coisa. E eu digo como é que eu faço todo o meu departamento comercial, e aí chega um dos nossos closers e vai explicar como é que ele faz a venda, e vem Rose, que é Rose, ou vai ser outra profissional, mas acredito que vai ser Rose, e vai falar como é que ela faz a parte do SDR. Eles Boa. fazem na prática, dizendo o que acontece no dia a dia, no caso do meu escritório pro escritório Perfeito. do outro empresário lá. Olha é aí, bom. Jobson vendendo o peixe dele. E é bom, sabe por quê? Porque você edifica a galera. Sim. Essa dá uma edificação, dá um poder pra eles, que é muito Cara, bom. Mas- O poder de comunicação, ele traz muitos benefícios. Eu fiz uma palestra lá em Foz do Iguaçu, Josi, e no final eu vi que tava todo mundo interessado no curso sobre YouTube. Eu inventei de fazer essa venda lá sem ter o curso ainda montado. Aí, de repente, chega o meu time comercial. Jobs, o que é que você vendeu? Tá todo mundo querendo aqui. Tinha 25 Boa. pessoas interessadas para comprar esse treinamento. 25 a 10k. Então, ó, já faturou 250 mil, viu? Em um dia só, galera. Ei, o Era homem duas fez calmas. box mesmo, viu? Porque na lábia, assim, vendeu 25. Você pegou a ideia do Entendeu? Érico Rocha, né? Porque ele que falava isso aí. Ela sabia, Venda sem você ter o produto, depois você Olha, monta. As primeiras matrículas que Sérgio fez é que ele fechou uma turma inteira sem ter estrutura ainda. Ele só achava que talvez fosse num prédio bonito que ele viu construindo, que era o Manhattan. Mas ele, olha, vai dar certo. Tem duas coisas que eu tenho certeza que a Vox vai acontecer e a outra é a morte. E ele fechou uma turma. E aí, com esse valor da turma que ele fechou, ele alugou a sala do Manhattan. E aí, cara? Essa daí eu não sabia, não. Essa daí, Lançamento show. semente, chama, né? Uma coisa que você falou e que de fato é uma característica do vendedor é a resiliência. Ele precisa aguentar muita pancada pra ele ser bom. Sim. Porque isso dá repertório. Que você tava conversando ontem com um amigo meu. Qual o pior não que você recebeu na sua vida que você falou assim: putz, meu, acho que não dá, não. Ou você nunca passou por isso? Sem... Claro que eu já recebi. Não, mas eu tô dizendo assim, de um não que você. Abalou. Que abalou. Um não que abalou. Eita, que pergunta. Um não que abalou. Tá. Existe um posto de gasolina conhecido aqui em Natal, que ele tem um carro até pendurado, antes tinha, e ele se transformou em uma loja de carros. E eu acompanhei os sócios, que são irmãos, assim, durante um ano, desde quando começou o primeiro ali no concreto. Eu vendia móveis corporativos. Acompanhei, fui na obra, eu ia lá tomar café com eles, eu via o projeto, eu fiz amizade com o arquiteto, eu levava presente para o arquiteto, fiquei amiga do assistente deles, porque o assistente me ajudava, Josi, vem aqui, eles chegaram. E aí fui lá, fiquei a amiga do filho do sócio, porque eram dois senhores. E foi um ano acompanhando, um ano lá, fizemos o projeto todo, recebi o projeto do arquiteto, e aí nossa projetista fez um projeto inteiro, era um projeto ali, mais ou menos, uma venda de uns 500 mil reais. E quando eu estava ali, quase no ponto de bater o martelo, ele encontrou o nosso maior concorrente, que vendeu ainda mais caro. Eu acho que eram uns 100 mil reais a mais e ele fechou. Então, essa foi, assim, a venda do ano que eu perdi. A venda do ano que eu perdi. Então, para você que é vendedor, que lida com vendas, sim, existem nãos, existem negócios perdidos. E por isso que existe, inclusive, uma aula na Voxshield que se chama inteligência emocional. Porque acontecem, para quem vende, para quem empreende, tem dias bons e dias não tão bons assim. Ali abalou a confiança, né? Abalou.
Mas um bom vendedor você que está pensando em entrar na área de vendas, existe um preconceito com o vendedor, claro. Alguém vai dizer, não estudou, foi ser vendedor. Não foi vendedor porque não fez faculdade, foi vendedor. E existe também aquela teoria de que você vai precisar receber mais não do que sim. Você recebe 10 não para poder receber um sim. E não. Com esse não que eu recebo, a cada não que eu recebo, isso me dá mais força para estudar, para ir atrás. Por que que eu não fechei? Qual foi o meu erro? Você não culpa o cliente, você culpa o bom vendedor, ele culpa ele mesmo. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu fiz alguma coisa errada. Então, por que que não? E aí, quando você percebe que a culpa não é do cliente e sim sua, você vai passar a estudar e receber mais sims do que não. Ou seja, você se autorresponsabiliza. Sim. E pra mim não tem coisa melhor na vida do que você se autorresponsabilizar. Por Sim. todas as coisas da sua vida. Porque quando você se autorresponsabiliza, você melhora Sim. aquilo que você quer. Exatamente. Agora, quando você terceiriza a culpa, aí a vida fica muito mais fácil. E resiliência também, quando a gente fala sobre resiliência, é sobre estar abertos a feedback. Porque quando o seu líder ou você, empresário, for lá fazer um roleplay, precisa deixar ali a sala aberta para que você dê um feedback. Esse feedback nem sempre vai ser moleza. Esse feedback nem sempre... Vocês sempre tiveram facilidade de receber feedback? Ou não? Teve um período que não? Eu vim começar a ter facilidade de um tempo pra cá. Hoje em dia, eu recebo um feedback e às vezes eu saio baqueada, mas eu sei que é pro meu crescimento. Eu sei, Luiz, sempre? Não. Você sempre foi empresário, né? Não, você é mais difícil. Né? Pô, receber era difícil. Ele começou lá quando não se dizendo qual era a vaga que ele queria. Então você já imagina. Não era fácil não, pô. Ele quem dava feedback pra quem contratava ele. A pessoa tinha que me convencer porque daquele É o feedback. Pablo Massal. A pessoa tinha que me convencer porque daquele feedback. Só dá, porque muitas vezes as pessoas não sabem dar o feedback. Eu acho que essa é a questão. As pessoas, Sim. tipo assim, dão um feedback, tipo... Sim. É porque, pra mim, existe uma diferença entre o feedback, que entra mais como uma cacetada, do que um feed forward, que é você dá o feed, né, do acompanhamento, mas você fala o que você tem que corrigir na rota. Então, quando a Sim. pessoa te dá o que você tem que corrigir na rota, aí show, beleza, isso entra na minha cabeça e aceita. Agora, Sim. quando é só o feedback, que é a pancada, aí eu sou resistente. Porque a pessoa não me mostrou o caminho, não me falou o porquê. E aí, o que a gente aprende tem até, mais uma vez eu falo em Vox, uma aula sobre como dar feedback. E de fato, até rapidinho, e existe isso, porque o feed forward é tipo assim, você corrigir, mas você olhar para frente, dando a rota. Sim. Porque por isso que eu não sou muito adepto do feedback, eu sempre enxergo como um lado negativo. Eu nunca me importei, não. Também não. Quando vem, eu escuto, vejo se dá para aproveitar, senão eu nem ligo. Lá na Vox, uma das culturas da Vox Show é a cultura do feedback. Inclusive, a gente presenteia aquele líder e aquele funcionário que mais dá feedback. Mês passado teve uma campanha. E todos os feedbacks que um liderado recebia, ele registrava lá. E todos os liderados podiam dar feedback para seus líderes. E a pessoa que mais deu o feedback assertivo, recebeu uma premiação. Um liderado e um líder. Sim. Uhum. Não tem Legal. como a gente evoluir se eu achar... Gente, tô em primeiro lugar há 1 ano e meio, vendi tanto. Nossa, tô maravilhosa aqui. Se não fosse uma pessoa ali me acompanhando, um senso crítico, analisando minhas reuniões, que todas são gravadas, e me dá o feedback, como que eu vou evoluir? Eu vou achar Sim. que eu tô sempre boa. Uhum. Show. Tem que ter uma estrutura, né, desses feedbacks. Se não tiver, ele fica solto. Mas é por isso que eu Era tô uma falha falando, que eu porque... tenho essa falha E lá. acompanhamento. Por isso que eu falo, Acompanhamento. não é feedback, feed forward, porque vocês têm Sim. um feed do que aconteceu, mas o direcionamento. Sim, que aí o você, direcionamento. É. Ali a rota pra você pensar na correção, não. Sim. Porque se sente só o feedback, eu não gostei porque você falou isso. Mas Não é um por feedback. quê? Aí você É uma mesmo vai crítica. questionar, é uma crítica. É uma crítica. Então todos nós somos resistentes a isso. Agora quando você tem o direcionamento Isso. aí... Lá na Vox é assim, deixa eu te ajudar a vender melhor? Quer que eu te ajude a vender mais? Aí a gente começa elogiando. Entendendo? Aí ó. coloca um ponto. Tá, como que eu vou te ajudar? Isso aqui que você tá fazendo, que não tá ficando tão organizado, a gente pode organizar. Eu uso isso aqui, ó. Essa planilha, esse sistema que me faz isso, que vai te dar base, que vai te ajudar a fazer seus follow-ups. Olha que diferença. Isso é um feedback. Ó, isso... Agora, se você vai Depois pelo lado vem de com falar... elogio, você... né? No final, Se a pessoa é o chega e fala... sanduíche. Começa com... É, Se a pessoa chega e fala assim, você fez errado. Por isso. E
parou por ali, aí você vai ser resistente. É uma crítica. É. Aí não tem resiliência Que aguente. que aguente. E estamos chegando nos nossos minutos finais. Vai, Luiz, pode ir. Que eu sei E que aí você vamos falou. nesses minutos finais aí pra gente poder fechar aí com chave de ouro. Vai ter as 2 perguntas finais que o Luiz adora, né? Essas 2 perguntas finais Ai, são meu boas, Deus. hein? Prepara o E coração. após isso, você vai poder falar, inclusive, dizer o último pilar, né? Ah, já falou, Sim. já. Falou não. Não, fala. Da oração, não era a oração que você Não. falou? Não. Não, era que ela vai falar. A oração, eu achei era, que era- a oração era, Spoiler, bicho. era um spoiler do que acontecia lá no dia dele. Entendi. Não, então você pode falar antes das minhas perguntas finais. Tá, gente, o último pilar é a fé. Porque para quem vende e para quem empreende, existem os dias bons, existem os dias ruins, existem circunstâncias. Às vezes alguém fica doente, um parente. E às vezes você vai receber uma crítica e não um feedback. Às vezes a sua equipe, mesmo que você motive, vai ter alguém desengajado. Às vezes você investe muito em marketing, você gera muitos leads, mas não consegue converter. E aí, de nada adianta você ter inteligência técnica, você ter inteligência emocional, você ser uma pessoa consistente, se você não tiver fé de que tudo aquilo que você está estudando, praticando, vai gerar um resultado. Então, seja qual for a sua fé, se for em Deus, se for no universo, tenha fé. Show de bola! Esse pilar é Agora... importante. O pessoal subestima esse pilar, né? Subestima. É, com certeza. E no, a fé... No treinamento lá do YouTube que eu fiz, que E tem uma que eu frase vendi aqui ó, que eu CD. gosto muito de falar. Não sei se você percebeu onde você falar. Quanto à fé. Fé e medo não se misturam. Já percebeu? Ou você tem fé ou você tem medo. Porque o medo, ele não deixa você agir. Sim. Pode perceber isso aí. Toda vez quando você estiver descrente daquilo, você tá com medo. Agora, quando você tá sem ele, você tá com fé que vai conseguir, você não tem o medo pra trás. Sim. Então, é sempre esse divisor de águas que Legal, você sim. tem. Tem até uma frase que a gente sempre usa nas aulas de Avox, que é: as melhores coisas da sua vida está do outro lado do medo. Tá vendo? Pegou a visão? É boa. O que você fala do YouTube? Desculpa aí, cara. O YouTube, eu também dou umas aulas de YouTube pro pessoal lá que é contadores. O YouTube ele tem dado muito resultado para todo tipo de empreendedor. Por quê? Porque lá é uma rede de pesquisa. Então você vai fazer os vídeos, e esses vídeos vão ser pesquisados e alguém que tá com a dor acaba achando o vídeo daquele. No Instagram não. No Instagram você não consegue, nessas redes sociais que não é rede de pesquisa, você não consegue fazer isso. Só que no YouTube ele também é mais demorado. Então, muitas vezes, você tem que fazer ali, sei lá, 1 ano de conteúdo e você não vê resultado nenhum, cara. Nenhum, você não vê. Você só Resiliência, vê... tem que ter resiliência. E aí, dali, começa a aparecer um resultado que ele torna-se constante, ele não para. O Instagram é o inverso disso. O Instagram, quando você para de fazer os conteúdos, morre o seu Instagram. Ninguém mais vai ver. Já no YouTube, não. Então, no YouTube, se você não tiver fé, eu acredito que seja o pilar mais importante do YouTube, né? Para você ter resultado. É você fazer esses conteúdos com constâncias, com qualidade, porque às vezes um vídeo vai impulsionar todo o resto. E aí você tem um vídeo que vai viralizar, esse vídeo vai trazer todos os outros, cara. E aí você pode até dar seu exemplo, né? Você gravou seu primeiro vídeo quando? 2000 e... Cara, nem lembro, faz mais de 3 anos que eu venho fazendo vídeos constantemente. Né? Não, mas seu primeiro, Consistência. 2018, sei lá. Mas quantos mil seguidores você tem hoje? Hoje, 53 mil. 53 mil. Então Uau. foi um caminho, né? Construído Sim. até aí. Então, ou seja, teve fé, resiliência. Porque você podia ter parado. Cara, às vezes você faz um conteúdo, Josi, que você achou que ficou fantástico, aí termina Flopa. o dia, passa 3 Famoso dias, flopou. 6 pessoas viram. Cara, que é isso? Às vezes você faz um vídeo que você nem imagina que ia dar resultado e dá. Dá o bom. Mas aí você sabendo que você tá fazendo um conteúdo com qualidade, você sabe que em algum momento aquele vai ser usado e vai ser visto. Pode ser esse ano, no ano que vem. Esse ano eu tava até falando, eu acredito que a gente fez mais de 50 imposto de renda lá, conseguiu mais de 50 clientes de imposto de renda com um vídeo que eu fiz de uma forma bem amadora há 4 anos atrás. Como é que a gente sabe? Porque a gente sabe que ele vem daquele vídeo especificamente. Sim. O Uhum. homem é bom. O homem é bom. O Viu? homem é bom. Ele é contador sincero. Quem sou eu mesmo. na comunicação ao lado dos Jobs? Não tá contando história, não. Tá sendo sincero. Vamos para as perguntas finais aí, que já deu tempo aí, né, cara? A Jô também tem as coisas dela pra fazer. Mas não que a gente não possa chamá-la outra vez. Com certeza. Inclusive, agora 2h10 tem roleplay com a equipe. Olha aí, Tá vendo? cara. Olha aí. Vamos embora. José, sua vida, cada vida, né? A minha, do Jobs, a sua, é um filme. Concorda? Sim. Cada um tem as suas histórias aí no meio do filme. Qual que é o episódio mais triste dessa sua história?
como pessoa? Ai, meu Deus, depois de um momento tão feliz, vamos falar de momento triste. O episódio mais triste Uhum. na minha trajetória? Sim. Sua vida. Sua vida. Na minha trajetória, na minha vida. Eu não consigo lembrar de um momento triste, gente. Me desculpem. Aí, cara, essa é nova. Essa é nova, é a Me primeira pessoa desculpem, que... me desculpem. Tem uma pessoa na minha vida que eu perdi, assim, que eu sinto muito, eu gostaria muito de ter convivido com ela, que é a minha avó. Era uma pessoa super carinhosa, amorosa, é o meu exemplo de vó no mundo, mas eu só pude conviver com ela até os meus 6 anos de idade. Então, eu lembro de poucos flashes, de poucos momentos, mas eu lembro muito bem da partida dela. E é um momento triste, assim, pra mim. Quando eu lembro, quando eu vejo uma avó, um carinho, assim, de uma pessoa com uma avó, eu lembro muito dela. E eu fico triste de não poder ter vivido mais com ela. Sim. Sempre acaba indo isso aí. Não é pra terminar o podcast, não. Porque agora vem a outra pergunta, né? Qual foi o momento mais feliz da sua Agora sim. Agora falou com a influente, Josi. Eu vou citar 2 momentos mais felizes da minha vida, que foi o nascimento do meu filho, Nicolas, em 24 de março de 2015. Quase esqueceu, hein? Eu sou péssima de datas. Eu tenho até, inclusive, tatuado aqui a data do nascimento da minha filha, porque vez por outra, quando alguém pergunta, eu olho. E aí, seu filho, aniversário? Peraí, deixa eu ver aqui, ó. É real. E também o nascimento da minha filha, 23 de maio de 2021. São os dias mais felizes, as maiores alegrias da minha vida. E se tudo isso aqui existe, se conteúdo existe, vendas existe, carreira corporativa existe um porquê por trás disso. Você tem um porquê, Luiz tem um porquê, e os meus porquê é Nicolas e Maria Cecília. Dupla sertaneja, Nicolas e Maria Cecília, gostei. Boa. Então, Josi, muito obrigado mensagem final, né? Cara? por você estar aqui com a gente hoje, ter topado esse episódio. E queria que você deixasse uma mensagem final aqui pra galera, antes da gente fazer as considerações finais. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Agradeço você que ficou aqui até agora, curtindo esse conteúdo que a gente faz aqui com tanto carinho para vocês. E o conteúdo que eu deixo é que a vida é uma constante evolução. O mundo tá aí cheio de conteúdo para você que é empresário, para você que trabalha na área das vendas. E a Vox to You também está de portas abertas para receber vocês. Os meninos vão deixar aqui o contato. Se você quer saber um pouco mais sobre Vox to You, que andam, como vive, o que é que Jobson fez lá, que fez faturar aí, fez começar a gravar vídeos, criou o Contador Sincero, é só falar comigo que eu ajudo vocês. Olha aí, cara. Top. Inclusive, vamos ter aqui, sabe o quê? Uma playlist só da Vox to You aqui em cima. Olha aí, gostei. Já tem. Já tem 3 pessoas, já. Não é? Já tem 3 Não é pessoas. brincando, não é verdade. Procura aqui que vai ter a playlist da Vox to You Vocês aqui. vão Se você é da maratonar. Vox e tá assistindo esse episódio aqui, fala com o Jobson que ele também vai entrevistar você. Galera, muito obrigado por mais um episódio. Então, se você gostou desse episódio, encaminhe para os seus amigos, deixa seu like. Lembrando que estamos no Spotify e também no YouTube. E se você quer construir mais patrimônio, aproveite não só esse episódio, mas todos os outros que tem, que eu tenho certeza que a gente tem muito a acrescentar para vocês. E Então, aqui na tela final vai ter o vídeo de Sérgio e o vídeo da Jéssica aqui na tela final. do nosso e a YouTube. Gabi? Jéssica Minha Gabi Barros. também? Só Jéssica tem Barros. dois. Fazer melhor. A playlist e o da Gabi, né? Pronto, é isso aí. Então Fechou. tá falado. Ele Ele quem manda. Ele que manda nessas coisas aí, porque ele é o cara do YouTube. Tamo junto. Obrigado, Valeu, gente. pessoal. Até a Abraço, próxima. Até mais.